E aí galera, estamos passando um momento muito tranquilo da história do país, todo mundo super relaxado, ninguém desfazendo amizade com ninguém no Facebook, né? Realmente a gente está vivendo dias assim de sonho. Se você, como eu, acredita na legalização da maconha como forma de reduzir o dano que a droga causa na sociedade e pode causar na pessoa, se você é a favor da legalização do aborto, e como disse o ministro Barroso na série do Quebrando o Tabu, se o aborto fosse uma questão masculina, já estaria legalizado há muito tempo. Ou ainda, se você se preocupa com direitos LGBTQs e não quer que aquele seu amigo, seu familiar ou você mesmo que é LGBTQ seja violentado por aí, eu, junto com a equipe do meu canal, a gente fez uma pesquisa de candidatos que tem uma visão diferente sobre isso e que não é aquela visão severa, antiquada e, acima de tudo, não científica e irracional. Então a gente achou legal dividir com vocês, deixando claro que a gente não está endossando a candidatura de ninguém, porque a gente não conhece as pessoas, a gente não sabe como vai ser, mas que tem boas propostas, né? Afinal, renovação pode ser uma coisa para o bem ou pode ser uma coisa para o mal. E eu acho corajoso candidatos que estão se dispondo a ter visões modernas, pondo a cara a tapa. Então por isso a gente não está aqui fazendo campanha eleitoral, mas estamos colocando o número, que é com a função de informar para você que quer apoiar essas causas que eu acredito, e deixo claro que o meu compromisso é com causas e não com pessoas. Aí tem um pouquinho de informação para você. A gente precisa quebrar esse tabu que é discutir legalização da maconha no Brasil. Agora precisa fazer isso sem achar que da noite para o dia a gente vai resolver todos os nossos problemas, que vai acabar com o tráfico, que vai acabar com a violência, que vai acabar com o uso indevido. O que a gente precisa concordar é que o que está aí não funciona. E a partir de agora é experimentar, passo a passo, e aprendendo o que funciona no Brasil e testando principalmente novas formas de lidar com um problema que já está dado e que a gente não consegue lidar hoje. Eu defendo no meu plano de mandato a descriminalização das drogas, para tratá-las como saúde pública e não como segurança pública. Esse é um passo fundamental e inicial para que a sociedade brasileira possa começar a discutir a legalização de drogas, como a maconha ou até mesmo outras. A guerra às drogas tem sido um verdadeiro fracasso por todos os lugares do mundo onde ela aconteceu. O que ela faz com o aumento da repressão é subir o preço da droga, criando incentivos para os jovens em vulnerabilidade quererem entrar mais ainda no mundo do crime e exprimindo a polícia entre o tráfico e a segurança privada, que cresce muito. Por isso, se você quer diminuir a violência, vamos pensar de forma prática na descriminalização das drogas e legalização da maconha, porque isso é muito mais efetivo do que liberar as armas, algo que só aumenta a violência pelo mundo inteiro. Eu acredito em políticas públicas baseadas em evidências. Em lugar nenhum no mundo, a guerra às drogas tem funcionado. Ela gera muito mais um pretexto para o genocídio da população negra e pobre. Nós precisamos parar de tratar o uso das drogas como uma questão de segurança pública e tratar sim como uma questão de saúde pública. Por isso, eu sou a favor da descriminalização das drogas e que gerar as bases para uma conversa para a legalização da maconha, para que a gente possa regulamentar seu uso pelo Estado. Uma das maneiras de implementar a legalização da maconha é estabelecer regras bem específicas em relação a consumo, a ponto de vendas de consumo, tributação e, sobretudo, a forma como as pessoas vão ter acesso a cannabis no mercado formal. Então, tendo essas legislações estabelecidas, políticas públicas ensinando que o consumo não é prejudicial. Para implementar a legalização das drogas no Brasil, o controle tem que passar às mãos do Estado e sair das mãos dos traficantes. Para isso, primeiro a gente tem que descriminalizar a produção e consumo e depois regular esse mercado, para que o produto tenha qualidade, para que a venda seja feita com advertências e sem apelo infantil. Nós já temos ótimos exemplos, como o da Califórnia e do Colorado nos Estados Unidos. Dá para fazer direito aqui e com isso, inclusive, aliviar o nosso sistema prisional, que hoje tem muita gente presa pelo consumo de drogas. Ninguém é a favor do aborto. Um aborto é um procedimento traumático para todo mundo envolvido, para a mulher, para a família. E o que todo mundo quer é que o mínimo de aborto possível aconteça. O que a gente está discutindo aqui é se vale a pena, se ajuda em alguma coisa colocar uma mulher que acabou de passar por um procedimento como esse na cadeia ou não. O mundo, os dados e a evidência provam que não. Que a gente precisa de mais planejamento familiar, tratar isso como uma questão de saúde pública e proteger cada vez mais as nossas mulheres de gravidez indesejada. Descriminalizar o aborto é fundamental
para que 500 mil de mulheres, segundo o Ministério da Saúde, começam a ser tratadas com dignidade, com humanidade, quando interrompem a gravidez. E muitas vezes são mulheres mais vulneráveis que têm complicações com a saúde e para isso descriminalizar é fundamental para abrir a discussão de como legalizar. Independente da posição de qualquer homem, o aborto é um direito da mulher. A gente tem que entender que isso deve ser tratado como uma questão de saúde pública. Em países católicos como a Irlanda, por exemplo, o aborto é visto como uma questão de liberdade individual. E é muito interessante ver movimentos libertários aqui no Brasil que defendem o liberalismo na economia, mas querem pautar os costumes e decidir pelas mulheres. Então, já é hora da gente acordar, tratar isso como um problema de saúde pública, descriminalizar o aborto e, se não for pelo STF, pelo Congresso, fazer um plebiscito, mas é um direito das mulheres. Hoje, quando uma mulher toma a difícil decisão de abortar, ela não deixa de fazer porque o Estado a proíbe. Só que se ela tem dinheiro, ela vai numa clínica chique. Se ela não tem, ela corre o risco de vida. É uma hipocrisia não tratarmos o aborto como uma questão de saúde pública. Precisamos falar de direitos reprodutivos, educação sexual, acesso a meios de prevenção e o aborto pela vida das mulheres. Descriminalização já. Se certificar que os hospitais estarão habilitados e equipados para a realização de todos os procedimentos abortivos. Uma campanha maciça na mídia, falando sobre a liberdade das mulheres, sobre o seu próprio corpo, de decidir sobre o seu próprio corpo. E uma campanha que fale sobre o aborto masculino, que são os homens que abandonam os filhos. O aborto deixaria a esfera criminal e passaria à esfera de saúde pública, requerendo que o Estado oferecesse atendimento via hospitais especializados, que hoje são apenas 12 para os casos de aborto já legalizados, e, ao mesmo tempo, atendimento psicológico para as mulheres. Na prática, a mulher toma a decisão com sua família, com seu esposo, ou sem consultar ninguém, de realizar esse procedimento. Ela não é presa, ela não é criminalizada, ela não tem que responder criminalmente por isso. E existe uma autorização de procedimento médico, que também passa por uma questão legal, que é a de definição de até quantas semanas de gestação o aborto é permitido. O Brasil é o país que mais mata a população LGBTI+, no mundo. Ao mesmo tempo, a gente convive com o mito de que somos um país onde não tem preconceito por aqui. A gente precisa encarar isso como um problema de política pública, abandonando o tabu e olhando os dados e evidência como um problema de segurança, saúde e educação. Proteger os LGBTQs contra crimes de ódio começa pela garantia por lei do casamento homoafetivo, pelo fim da impunidade desse tipo de crime vil e, ao mesmo tempo, pela garantia de que haja políticas públicas adequadas para os transexuais. O avanço da onda conservadora no Brasil tem trazido vários danos à nossa sociedade. A cada dia que passa, com o exemplo do Bolsonaro, as pessoas se sentem mais à vontade para serem racistas, machistas, homofóbicas, para perseguirem as minorias e declarar coisas inconcebíveis até um certo tempo atrás. Não vamos desistir do Brasil, temos que defendê-lo. Temos que evitar uma Bolsolândia, uma terra do Bolsonaro e da ignorância. Temos que proteger os direitos adquiridos por essas minorias e ser cada vez mais inclusivos e diversos. O Brasil é um dos países que mais assassinam pessoas por serem LGBT+, que as matam por serem exatamente quem elas são. Por isso, precisamos urgentemente criminalizar a homofobia para inibir esse tipo de comportamento na sociedade. Isso acontece lá no Congresso Nacional. Aqui nos estados, precisamos garantir um treinamento para o funcionalismo público na construção de uma sociedade que seja inclusiva e que permitam às pessoas serem exatamente quem elas são, sem preconceito ou vieses inconscientes, e com ações afirmativas. Uma das formas de conter o crime de ódio contra a comunidade LGBTQ é pôr na cadeia quem já cometeu algum crime de ódio, porque isso diminui a sensação de impunidade. Uma outra coisa é políticas públicas educacionais nas escolas, sobretudo ainda para os mais jovens, mostrando que toda forma de amar vale a pena. E, se possível, uma união com algum segmento cristão liberal que possa tratar do assunto de uma forma mais inclusiva.
Em primeiro lugar, a gente criar uma legislação específica que trate da igualdade de pessoas que têm diferentes opções sexuais no mesmo nível que os demais. Hoje, apesar disso estar previsto na nossa Constituição, dentro do capítulo que fala das nossas liberdades individuais, não há uma legislação específica. Por essa razão que se faz tão importante a aprovação do Estatuto da Diversidade Sexual. Em segundo lugar, existem uma série de barreiras ainda existentes que impedem, por exemplo, que a dignidade das pessoas LGBTQs ela seja cumprida à risca. E por fim, o casamento. Hoje é reconhecida a união, mas é preciso que a gente sempre lembre que toda forma de amor vale a pena.